Olá, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que vocês estão aqui porque, assim como eu, vocês são apaixonados por fotografia. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também por essa moça que vai conversar comigo hoje, Natuza. Oi. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, meu bem. Obrigada, Que felicidade meu você ter aceitado o nosso convite. Também, sempre massa conversar contigo. Me sinto muito lisonjeada de estar neste podcast aqui, que eu vejo que tem muito sucesso para vir nesses próximos. E é massa, assim, muito feliz de estar aqui, trocar. Que com coisa vocês. boa, seja bem-vinda. Obrigada. Eu não posso deixar de lembrar que o Fotoprosando é um oferecimento de Escambo Fotográfico, Escola Pernambucana de Fotografia, Locadora Fotográfica e Recife Image. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível, então muito obrigado. Natuza, para mim é uma felicidade muito grande receber você aqui, porque eu já acompanho o seu trabalho desde a época da faculdade. Verdade. Eu lembro de você lá sendo apresentada pelo coordenador do curso como a monitora do curso de fotografia. Tá vendo? Ali você já tinha terminado a graduação e estava voltando para a faculdade para trabalhar como monitora. Isso. Não é isso? Exatamente. Só que eu queria que você, na verdade, contasse um pedacinho desse seu começo de história com fotografia, até para a gente situar as pessoas que estão assistindo a gente que não lhe conhecem. Então esse é o momento de você se fazer conhecer e eu acho que o público vai gostar muito da sua história. Pode deixar. Conta aí, como foi que a fotografia entrou na sua vida e o que é que você fazia antes de ser fotógrafa? Tá. Então, na realidade, o que eu fazia antes de ser fotógrafa era ser estudante. Era ser estudante e tentar entrar nos vestibulares da vida, só que eu já queria entrar para fotografia. Então, a fotografia sempre teve nos meus primeiros trabalhos. Dos meus primeiros empregos, meu primeiro estágio, tudo tinha a ver com fotografia. Então, interessante isso. Não tinha... Natuza antes de fotografia era um caminho para fotografia, tá ligado? A vida toda foi ali lhe conduzindo para você cair nela, né? Exatamente. Mas esse interesse por fotografia vem de onde? Então, é o que eu ia dizer aí. Exatamente isso, que a minha mãe já tinha uma relação muito forte com fotografia, assim. Fotografia na minha vida sempre teve uma parada de muito memória afetiva. Era uma coisa que era muito presente, era uma coisa que estava lá. E eu acabava dando importância. Não sei quantos álbuns eu tenho, não sei quantas fotografias daquela maquinazinha Love, aquelas pequenininhas, sabe? Não sei se vocês lembram. Eita, geração não vai lembrar, né? Vou pedir pro editor colocar na tela Coloca, aqui. por favor, máquina Love, né? E aí, lá em casa tinha vários painéis, porque a máquina Love vinha a fotografia grande e duas pequenininhas acompanhando. E aí, lá em casa era sempre vários painéis dessas máquinas e a gente ganhava quando era pequeno, tipo, presente de aniversário. A mãe dava uma máquina Love, mas não era uma coisa muito consciente. Eu acho que como a minha família... ela materna, ela sempre permeou de forma muito natural pelas artes, artista plástica, escritora,
sempre artesãs. Eu acho que a fotografia está muito próxima, né, ali a todas essas áreas, consciente ou não consciente, né? As pessoas acabam olhando com maior carinho. E minha mãe sempre teve esse hábito desse registro. Esse hábito de fotografar a infância da gente. É quase como se a gente tivesse o Instagram hoje em dia, que o pessoal tira foto de tudo. Minha mãe tirava foto de tudo dentro de casa. A gente tomando banho, a gente fazendo as coisas. Qual o nome de tua mãe? Marisa Malu. O que é que Marisa Malu faz? Marisa Malu é maravilhosa, é restauradora de arte sacra. Lógico que eu já sabia, né? Mas eu acho que é um negócio que é super importante de pontuar, porque não é todo dia que a gente recebe uma filha de uma restauradora de obra sacra. Exatamente. É um negócio assim que é atípico. Então eu acho que de certa forma a atividade da tua mãe deve ter algum tipo de influência no que você faz. Com certeza. A gente bebe, aprende ali né, com os pais da gente. A gente tem essa influência. Eu acho que contigo não foi diferente, né? Isso, exatamente. Eu acho que foi muito natural de, como eu te disse, de beber desse ambiente de arte, de artesanato e de tudo mais, de você acabar olhando para essas áreas das artes com mais familiaridade. Porque, assim, você olha, não sabe nem o que é, mas se sente pertencente a isso, né? Então, tanto era com isso, tanto era com música, por exemplo. Meu pai foi dono de loja de vinil. Ah, que legal. Exato, e aí... Tu cresceu num meio, assim, muito rico em arte, né? Em exposição à arte. Foi mesmo. Que legal. E que foi... inveja. O engraçado é que Diego vai falando e ele vai deixando a pessoa tímida, assim, no decorrer do rolê. Mas voltando. Era massa, assim, porque, como eu tava dizendo, foi de uma forma muito natural. Se você parar pra pensar assim, não é automático meu dizer assim, minha família era uma família de artista, minha família era uma família que tava em volta da arte. Era porque eles gostavam, se identificavam, e aí era uma realidade muito natural. Então, eu acho que quando eu via minha mãe fotografando, voltando lá pra tua pergunta, eu achava aquele lugar bonito. Eu acho que como as pessoas viam assim, tipo, sei lá, se alguém fosse médico, se alguém fosse advogado e admirasse, eu admirava minha mãe, tanto as fotos que eu via ela com máquina, ela mais jovem, ela tipo mais jovenzinha e jovem adulta com máquina fotográfica, eu achava essa persona bonita, como acompanhando que ela tirando assim da infância da gente, eu acho que acabou ficando nesse lugar de memória afetiva. Então, quando eu fui estudar ali, vestibular as coisas, eu acabava estudando, tipo, para alguma coisa que tivesse a ver com fotografia. Então, era jornalismo, era publicidade, porque em algum momento eu queria fazer fotografia, entendeu? Mas rolou uma dúvida ali em algum momento, né? Se você estava investigando o que é que você ia fazer da vida, talvez a fotografia ainda não tivesse um lugar cativo, efetivo. Mas aí você, em algum momento, descobriu que era a fotografia que você queria fazer. Exato. Eu acho que, na realidade, tinha uma dúvida porque tinha outras questões socioculturais que tinham a ver, assim, tipo, o curso de jornalismo e o curso de publicidade, eles eram muito concorridos e era muito difícil de entrar. E não era tão comum. Hoje em dia a gente tem aqui uma escola de fotografia, a gente tem acesso a câmeras digitais, a muitas coisas que facilitam o contato da gente com a fotografia. Antigamente era um negócio mais distante, né? Tipo, você conseguia uma máquina fotográfica profissional, analógica, era um rolê mais grande. Aqui na época só tinha a Cislima praticamente, a Cislima e JJ de professores aqui em Recife. Quem não foi aluno de JJ... não sabe o que é uma sala de aula assim, rígida, né? Mas é tão fofinho o JJ eu também. adoro. Eu fui aluno dele também, só tenho a agradecer. Olha, tinha também... Como era o nome dele dos preto e brancos, que a gente ia fazer aula lá? Que... Tinha Roberto Soares, Matheus Sá, são os professores mais antigos, né? Aí veio depois. Mas eu lembrei daquele que fazia em grande formato... que tem uns prêmios que é em homenagem a ele, que eu esqueci o nome dele. Mulher, lembra aí? Ai, como é o nome dele? A gente ia fazer aula de revelação lá na casa dele. Menina, eu acho que tu tá falando do seu Alci Lacerda. Ele mesmo, o próprio. Grande Alci Lacerda. Pronto, mas na época só tinha assim, Alci Lacerda, Assis Lima, que dava uns cursos ou outros, e JJ, né? E aí não era tão acessível assim, né? E eu vim de classe média baixa, escola do governo a vida toda e tal. E aí era uma realidade que eu queria, mas era distante também. Então, por exemplo,
Eu fiz vestibular, eu prestei vestibular, por exemplo, para as áreas na época de tipo assim, de letras, de secretariado, que era do mesmo grupo, porque eu sabia que estava no mesmo grupo e talvez eu conseguisse fazer fotografia, entendeu? Então é como eu te disse mesmo, assim, quando eu pensei em fazer alguma faculdade, eu queria de alguma forma nem que fosse pagar cadeiras de fotografia, tá ligado? Não sei se eu tinha tão consciente que, vou ser fotógrafa quando crescer, né? Mas tinha lá, eu queria chegar perto Intuitivamente dela. você estava já tentando se aproximar por alguma via, né? Isso, assim, me coloca numa posição de afinidade com você também, porque o meu caminho com fotografia é muito parecido com esse, né? Eu também sou oriundo de classe média baixa, de escola pública, e queria fazer, mas não sabia que queria fazer, mas assim, todas as escolhas sempre, assim, me aproximavam de fotografia e no final das contas a gente está aqui, né? Isso. E eu acho que a gente vive numa sociedade, num sistema, não vamos falar de política, mas a gente vive num país que é muito pouco justo em oportunidades para a juventude, né? A gente não pode escolher o que a gente de fato quer fazer. Isso. A gente escolhe aquilo que está mais ao alcance e muitas vezes isso faz com que muitos artistas extraordinários deixem de existir. A gente vê, enfim, isso é triste, mas tende a mudar, tende a melhorar. Mas eu acredito também, Diego, eu acho que, e pelo que a gente já conversou sobre a vida da gente e outros papos, eu acho que tem outra coisa também, assim, que tipo, a dificuldade realmente faz os caminhos ficarem mais difíceis, mas também até vi um dia desse essa frase que a dificuldade, ela meio que polda o talento, polda não, trabalha o talento da pessoa, né? Tipo, Você aprende a tirar o leite da pedra, né? Muitas vezes. exatamente isso, assim, é essa sensação que eu tenho que, tipo, lógico que não tem equidade, tem todo um processo de ter um cansaço maior, mas ao mesmo tempo as habilidades que eu tenho hoje em dia, talvez eu não teria se não fosse... Se o caminho fosse assim, outro, exatamente, se a realidade não fosse essa, então a gente foi ali. Faz todo Dando sentido. dando jeito. Talvez, se eu tivesse a oportunidade de escolher, eu não escolheria ter tido uma vida diferente. Olha aí. Eu acho que você Exatamente, também, né? exato. A gente se orgulha muito da trajetória da gente, né? Isso. E eu vejo Bacana. isso muito, aprendo muito com manhã também nisso, assim. Ela que é restauradora de arte sacra autodidata, então é tudo muito assim, de ir na descoberta. E percebendo como é que faz, estuda um pouquinho sozinha, pesquisa. Hoje, graças a Deus, a internet tá aí, ajuda também, né? Então, nesse processo da fotografia era muito assim. Então, por exemplo, a minha primeira máquina foi uma Olympus Trip, né? Olympus Trip 35. Exatamente, era aquilo que eu fazia. Ia pra aula com ela, assim, entrei no curso primeiro curso de fotografia sem máquina, entrei no segundo curso de fotografia sem máquina, fui virar palhacinha do Fonfon, para quem conhece aqui em Recife, para conseguir agariar o meu dinheiro pra máquina. Por isso que eu te disse, assim, os meus trabalhos sempre foram conectados com alguma coisa de fotografia ou era o caminho para fotografia, entendeu? Tinha esse significado da memória afetiva que era bem importante para mim, e aí as coisas iam chegando através dos trabalhos que eu ia fazendo. Primeiro estágio, fotografia, ou essas outras coisas para chegar na câmera, né? A primeira vez que eu ouvi falar num segmento da fotografia, que é a fotografia afetiva, eu ouvi falar com o segmento sendo associado a você. Quem é Natuza? Natuza faz fotografia afetiva. E isso me gerou uma curiosidade muito grande, e na investigação eu descobri que era a fotografia das relações pessoais mais próximas, né? Mas como foi que esse segmento da fotografia aconteceu na tua carreira? Porque isso, no momento, acaba sendo uma escolha, né? Isso. Quero fazer isso, é isso que eu vou fazer. Você descobre isso. E como é que chega pra tu esse princípio ou esse segmento da fotografia? Como é que aconteceu fotografia afetiva na tua carreira? Tá bem importante a tua pergunta, porque foi o que me fez viver a fotografia durante boa parte do tempo. Que depois desses perrengues todos, apareceu aqui em Recife a ESO dando o curso de fotografia, né? E aí eu saí dos cursinhos e tal, fiz Senac até e tal depois, e depois chegou na ESO. E aí lá na ESO era uma coisa
era um universo de fotografia teórica e eu ainda estudei com uma penca de fotógrafos maravilhosos, assim, que me deixou aí, pronto, aí lá dentro eu fiquei, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer aqui? Porque eu ficava praticamente assistindo meus amigos que já eram fotógrafos há muitos anos só que eu não sentia nenhuma conexão com o que eles faziam de trabalho, tipo, pra mim. Conta aí uns nomes desses teus colegas pra gente marcar depois eles nesse vídeo aqui, convidar eles pro Fotoprosando também. Tá. Lembra aí de alguns deles. Só umas besteirinhas daqui Diz de aí, Recife, né? diz aí. Beto Figueiredo. Eita, bora Beto. Rafa Medeiros. Rafa Brother nosso. Tiago Calazans. Caramba. Só nome pesado Só, mesmo. só essa galerinha, né? Tinha Renato Spencer também. Caramba. Então, tipo, era só essa galerinha e tinha o professor Matheus Sá, né? Então, assim, era engraçado que a minha turma era metade a galera já classicona da fotografia do que Recife, que já comandava a fotografia, e metade eram meros aprendizes que não sabiam o que é que tava fazendo ali, quando chegava perto dos meninos, assim, ficava assim, o que é que a gente tá fazendo? E deve ter sido ótimo, né? Eu adoraria ter iniciado os meus estudos com essa galera, assim. Claro, a gente inicia sempre com a galera massa, assim, da nossa geração, né? Isso. Mas a tua em especial foi bem interessante. Não, foi massa, foi massa. Foi massa de assistir porque a gente tinha como se fosse aula com os professores e os meninos lá já eram outro tipo de aula, né? Dava um medinho também, porque era como eu disse assim, era realmente metade da sala, tipo, pessoas que estavam saindo do vestibular para fazer faculdade, assim, bem todo mundo muito novinho, e tinha os meninos muito experientes. Então, dava um medinho, mas também trazia muito repertório, assim, talvez tiveram coisas que eu acessei com os meninos que se fossem outras turmas eu não tinha acessado. Cheguei a conhecer Severo, Alexandre Severo. Ah, que honra, hein? A gente conheceu, era uma galera naquela época, tinha um movimento lindo, assim, da fotografia que estava acontecendo aqui, que muito liderado por Matheus e Queiroga, que eles faziam, ainda fazem, né, o encontro de fotografia. Sim, o Pequeno Encontro. O Pequeno Encontro estava bem na efervescência do Pequeno Encontro, então veio uma galera de fora pra cá, continua massa e já era massa. Agora é interessante, Natuza, porque nessa nossa lista de colegas de faculdade e de professores, a gente citou praticamente 100% de fotógrafos homens. Verdade. E você, fotógrafa, mulher, estava sozinha nesse meio ou tinham outras meninas que estavam estudando fotografia ali também? Isso é uma estatística que a gente pode tomar como uma verdade na proporção de fotógrafos e fotógrafas na cidade ou é só uma impressão mesmo? Tem mais fotógrafos homens ou mulheres? Tu sente essa diferença? Eu acho que nessa geração tinha mais homem. Eu acho, lógico que tinha as meninas, tinha a Roberta Guimarães, que era minha professora. Tinha também Georgia Quintas, que foi... Eu até ia chegar nela, porque foi uma pessoa muito simbólica nessa fotografia afetiva que a gente tá falando. Tinha uma galera massa também, tinha Tereza, tinha uma galera muito boa também, mas eu acho que, de certa forma, nessa geração, tinha um pouco mais de homem do que mulheres, pelo menos que eu conhecia e que eu tive acesso naquela época. Hoje em dia, eu acho que é um pouco mais equilibrado, tá entendendo? Hoje em dia é muito, muito equilibrado e a gente vê isso nas salas de aula. Na Escola Pernambucana de Fotografia, pelo menos, praticamente 80%, 90% dos alunos são alunas. Que massa, que São massa. mulheres que estão interessadas em fotografia. E talvez você tenha ajudado a dar esse impulso, porque a figura feminina ocupando os espaços influencia outras figuras femininas a ocuparem esses mesmos espaços. E eu acho importante a gente dar essa moral para vocês, porque tá precisando mesmo do espaço ser ocupado por mais mulheres. Total, e na turma também tinha algumas maravilhosas também, que estão num trabalho, que tem trabalhos até hoje maravilhosos, que é Maíra Gamarra, que tem um trabalho de fotografia latino-americana, que é massa também. Pelo menos na minha turma tinha elas, tinha Fernanda Mafra também, que também tem trabalho lindíssimos, tanto da área de fotografia como da área de cinema. Anotem aí, viu? Anotem aí. Pesquisem as meninas. E aí tinha outras galeras de outras salas também, que faziam trabalho. Tinha a Érica Muniz na época, que eu lembro que ela era uma menina muito novinha, mas que era muito talentosa, assim. Você já via, assim, ela já tinha
um conceito estético que é muito atual de hoje em dia. Se eu não me engano, é a Érica Muniz, porque ela saiu bem rápido da faculdade porque ela conseguiu algumas coisas fora já bem grande, bacana, assim. bacana. Mas tinha uns nomes, assim, eu sei que tinha esse volume que eu te disse, mas tinha outras turmas também que tinham uma quantidade legal de mulheres. Agora vamos lá. Eu queria que Voltando, a né? gente ajudasse o público da gente a entender o que é essa fotografia afetiva, Total. pra gente não perder o fio. Porque a conversa da gente, ela parece que a gente tá navegando num portal na internet, né? Tem um texto maravilhoso, aí no meio do texto tem um link pra uma referência, aí você vai pra referência, aí quando a gente se dá conta, tá cheio de aba aberta, É mesmo. né? Isso é legal, eu acho que é uma conversa que flui por muitos caminhos diferentes e tende a ser uma conversa rica. Mas aí voltando para a fotografia afetiva, porque eu sei que essa conversa ela vai desaguar num tema que é o norte do que a gente vai conversar hoje, que é o que tu tá fazendo na tua carreira, atualmente. Mas vamos lá, o que era essa fotografia afetiva na tua carreira e como foi que ela chegou? Certo. Então, quando eu estava lá na faculdade, por isso que eu comecei a citar a faculdade, tinham aqueles trabalhos mesmo do semestre que tinha que fazer. E aí tinha algumas cadeiras que a gente tinha que fazer umas disciplinas, que era um trabalho interdisciplinar. E aí era justamente, tinha a cadeira de Georgia Quintas, minha gente pesquisa, maravilhosa, estudiosa, professora fofa, linda. Ela tinha a cadeira dela e tinha a cadeira dela junto com Roberta Guimarães. E nessa cadeira que estava lá, a gente tinha que explorar, fazer algumas fotos documentais. Junto também com a cadeira de Matheus Sá. E aí tinha que fazer umas fotografias documentais. E aí, nessa de fazer fotografias documentais, a gente ia se experimentando, né? No dia a dia, o que é que fazia em casa, o que é que não fazia, o que é que fazia nas ruas. E coincidentemente, veja, eita, vou abrir a aba, viu? Pode abrir. Quantas abas precisar? Tem muita memória RAM aqui, hein? Vai lá, mete bronca. Coincidentemente, Rafa Medeiros tinha me dado uma câmera, que é tipo uma Rolleiflex, é dessa grandinha que tá aqui Sim, atrás. com duas lentes. Com duas lentes e tal. Era uma Rolleiflex que não funcionava mais porque era um formato mini de Rolleiflex, não sei se você já viu. Ela é um formato um pouco menor, nem tem como fazer muito gambiarra, porque não tem filme que dê pra ela e tal. Mas aí aquela Rolleiflex, ela tem um vidro desgastado com o tempo. E aí, quando eu ganhei essa câmera dele, eu fui pra casa da minha avó. Convívios normais, fui visitar minha avó na época estava com 92 anos, super lúcida, com 92 anos, e aí fui lá para casa da minha avó, só que aí eu peguei a câmera e comecei a passear na casa da minha avó, só olhando a lente, só olhando assim, passeando, olhando. E aí, naturalmente, ali passeando, aquilo começou a dar aquele tambor no coração, né? Eu comecei a enxergar a casa da minha avó de uma forma que talvez para mim já estava comum. Mas era como se aquele visor desgastado me desse uma sensação de uma nostalgia, de um sonho, de alguma coisa assim. Você recebeu um trabalho ali naquele momento, Foi. né? Desceu dos céus. Desceu, exatamente isso. Tipo, foi aquele negócio eu olhando e ficando lindo. E aí eu tava com equipamento nessa época lá. E aí acabou dando um estalo, assim, de tipo, começou a me dar essa sensação de nostalgia, algo que ainda nem tinha passado, mas estava tipo, caramba, isso daqui a pouco talvez passe. E aí isso veio me trazendo esse trabalho, assim, de que tipo, caramba, talvez isso aqui passe. A princípio eu comecei a fazer imagens tipo do cotidiano da minha avó, assim, da cadeira de balanço, de um... Já era um trabalho preconcebido ou era só uma inquietação pessoal nesse momento? Não, inquietação pessoal, que não foi nem inquietação, foi um chamado pessoal, né? Foi uma coisa do nada, assim, realmente, que veio ali, sabe? Que, tipo assim, eu comecei a olhar, me saltou aos olhos, e no processo de olhar aquilo, começou a me vir sensações, insights e percepções, tipo, caramba, isso aqui tá tão nostálgico e daqui a pouco vai passar. E aí eu comecei a teoria veio no processo da percepção da imagem mesmo, sabe? Aquilo foi como se fosse se compondo dentro de mim enquanto eu estava olhando aquilo. E aí, naquele processo, não lembro bem o que aconteceu, eu comecei a perceber que, tipo, caramba, minha avó tinha 92 anos e eu sabia, ela já falecida hoje em dia, e eu sabia que em algum momento ela não ia estar mais ali.
E aí eu peguei isso como uma oportunidade também de fazer umas fotos dela. Comecei a ir pra lá e a fazer fotos dela. E aí, só que a minha vontade de fazer fotos dela, eu acabei querendo guardar isso tudo, assim. Então eu peguei essa câmerazinha, a Rolleiflex, pra guardar o ambiente. Então eu tirava foto do visor da Rolleiflex, tá ligado? Só que aí do outro lado tava a cadeira de balanço, uma grade, uns quadros, umas panelas. E da minha avó eu fiz foto assim também, mas eu fiz foto muito dela, é muito de detalhes dela. Então, a continuação desse trabalho eu comecei a chamar de pra guardar. Que era isso que eu queria. Eu queria guardar pra mim. Então, tinha foto de um sinal da minha avó, do cabelinho da minha avó, das veias da minha avó. E de partes dela, assim. Porque eu sempre gostei de fotografias com textura. Essa fotografia sinestésica que parece que você tá tocando na fotografia, que você tá sentindo aquela textura, mas você tá vendo, né? E a gente tá acostumado a associar a fotografia de retrato à figura da máscara do rosto do personagem, né? Mas não necessariamente Exatamente. precisa ser o rosto ali pra figurar quem é a pessoa, né? Acho que as mãos dizem muito sobre quem enfim, os adereços que usa, a roupa que usa, o chinelo que usa. Exatamente. Todo detalhe conta da pessoa muito, né? E eu fiquei assim, nesse processo meio que encantada. E minha avó tem uma personalidade muito forte. Então, assim, a gente vez ou outra tinha um atritozinho. E aí eu peguei esse momento como uma oportunidade de criar um elo com ela, tá entendendo? E ela era muito conversadora também. Então eu fazia foto e fazia vídeos. Fazia foto, Ah, que fazia vídeos. legal. Tá entendendo? Ia conversando com Essas ela. fotos eu conheço. A gente já teve a Conhece. oportunidade de conversar antes, por ocasião da oficina que a gente promoveu junto, mas esses vídeos eu fiquei super curioso de ver. Tu tem ainda esse material? Então tenho, mas nunca cheguei a fazer o que eu quero fazer, que é um vídeo mais completinho, editado e tudo mais. Eu acho que por ser questão muito pessoal, muito emocional, é aquilo que você vai adiando, sabe? É Vai difícil abrir o guardando. baú, né? Exatamente, mas tem lá. E tem ela contando, por sinal, a gente estava falando de arte, ela contando, ela pintava quadros muito bem, ela desenhava muito bem. E ela nos vídeos tem ela contando como é que foi, os primeiros desenhos dela, ela pegou uma folha e passou óleo num papel pra parecer, para ficar transparente, tipo papel manteiga, tá ligado? Pra ela poder decalcar. Então tinha ela contando essas histórias. Eu sempre fui uma apaixonada por histórias, né? Que Não é à lindo, toa que a cara. gente tá conversando aqui, se deixar a gente fica 3 horas. Vamos aí, tem cartão de memória suficiente. Mas aí foi isso, lá com ela, eu comecei a fazer essa investigação. Então, eu comecei a fazer essas fotos dela. E aí, nessa vivência, me deu esse estalo de tipo, caramba, eu não tinha me encontrado na fotografia, mas se é isso aqui que eu acredito muito na espiritualidade, eu acredito muito em diversas formas do divino. Então, eu pensei assim, meio que na hora que, tipo, se Deus me deu esse dom de chegar um pouco mais perto das pessoas, que eu use isso a meu favor. Então tinha isso, assim, de tipo, se eu conseguia, de alguma forma, me conectar com a intimidade, eu queria usar isso a meu favor. E aí foi quando eu comecei a pensar na fotografia afetiva. Porque aí o trabalho começou a ser sobre memória afetiva. Eu lembro muito de Georgia Quintas, tipo, dando um aval, assim, você se achou, tá ligado? Assim, agora, é isso aí, tem muito de você, dela falando isso, assim, do trabalho com muito carinho. E dessa sensação em mim, caramba, se eu consigo fazer isso pela minha família, eu quero fazer isso pela família dos outros também. E aí foi quando eu comecei a perceber como é que eu poderia fazer isso pela família dos outros. Como é que eu poderia, que não tipo, eu conheço a história da minha avó, né? Mas como é que eu ia chegar na família dos outros para fazer isso? E aí, usando um pouco das coisas que a gente estudou na faculdade, né? Antropologia visual, que tem a parada da conversa, da pesquisa, eu comecei a pensar, tipo, caramba, em outros ambientes, como é que eu poderia trazer isso? E eu sou uma pessoa muito emocional, eu acho. Sou romântica. Então, eu sempre acabei admirando relações familiares e relações de afetos. Então, eu acho que esse caminho acabou naturalmente se construindo para fotografias de família, fotografias de conexões afetivas, casamento, que foi o que eu fiz durante 9 anos desses 15 de fotógrafa. E É aí, uma estrada bem longa. não é, nem parece, né, menino?
Parece que começou ontem, Parece que né? foi ontem, né? Eu sei, Natuza, que você já era uma fotógrafa referência em fotografia de casamento aqui na cidade, no estado, porque você fotografava casais diversos. Uhum. E, assim, uma fotografia tecnicamente excelente, que tocava o coração de todo mundo. E eu sei também que essa sua carreira enquanto fotógrafa, ela se desdobrou em outra carreira, em outra atividade profissional, que eu sei que é muito pertinente para quem é fotógrafo, porque, enfim, eu não vou dizer porquê agora, porque as pessoas não sabem nem exatamente do que a gente está falando ainda. Mas eu queria que você contasse para a gente agora, agora que estamos todos a par de quem é Natuza, de onde ela vem e quais as expertises fotográficas dela. Aí, Natuza, eu vou pedir que tu conte pra gente no que esse teu trabalho com fotografia se desdobrou, assim. Hoje você faz o quê? Com tudo isso que você aprendeu na profissão. Tá. Só para emendar um pouquinho, concluir o processo que eu tava te falando e tocar nisso que tu falou, eu comecei a usar desses meus processos de investigação, eu criei como se fosse uma metodologia de como eu me conectar com as pessoas através da fotografia. E aí que era através de diálogos, através de muita conversa, para entender o que é que estava por detrás dessas fotografias. Então, por exemplo, quando eu ia fazer uma fotografia de casamento, eu procurava conhecer a história daquela família, quem eram as pessoas importantes daquele casamento, para que eu chegasse lá com um olhar já com significado, não chegasse com um olhar vazio. E isso a gente vê também muito na antropologia visual Claro, com também, né? certeza. E aí, isso eu acabei usando disso de tipo, do fato de eu gostar de conversar e dessa abertura que as pessoas me davam, e aí começava a conversar com elas, assim, tipo, essa foi a maneira, só pra explicar, de como eu saí da intimidade da minha família pra entrar na intimidade dos outros, né? Que eu sempre digo pro pessoal, o melhor caminho pra intimidade é o interesse. É você se mostrar interessado na vida daquela pessoa. Então eu simplesmente me mostrava interessada. E interessada por questões significativas da vida dela. Então, às vezes, eu chegava num casal e perguntava, me conta, sei lá, a história de como vocês se conheceram e o que foi que fez tu admirar ela, ou tu admirar ele, ou ele admirar ele, como é que vocês se admiraram e o que é que mexeu em vocês para vocês resolverem ficar juntos. Como é que você conta a história de alguém com fotografia sem conhecer a história? Exatamente. Eu acho que o fotógrafo que não se interessa por quem ele está fotografando, pelos personagens que ele vai fotografar, ele faz uma fotografia ligeiramente mais superficial, né? Talvez o camarada que está ali, o fotógrafo que está interessado no personagem, em conhecer a história, ele vai ter muito mais propriedade para falar sobre com a fotografia. Isso. E eu acho que esse era o teu grande trunfo na história toda, né? E eu acho, e eu gosto, eu acredito que todo mundo que passa pela vida da gente tem uma história pra deixar, né? Tem alguma frase pra deixar, tem um ensinamento pra deixar. Antes, nos bastidores aqui, eu já te disse umas duas frases que tu falou pra mim e que eu nunca esqueci dessas frases, que uma é o não você já tem, e isso fez a gente fazer um projeto maravilhoso com esse verdade. o não você já tem, né? E eu sempre acreditei nisso, assim, que tipo, as pessoas passam na vida da gente e podem deixar algum aprendizado. E sempre quando eu estava em contato com as pessoas, no ensaio, num casamento, eu procurava qual era o aprendizado daquele dia. Então as conversas me geravam algum aprendizado, assim, sempre tinha algum aprendizado e era massa. E o gostoso que era também é que como as conversas eram muito íntimas, acabava que, tipo assim, que o ensaio e o casamento e a vivência lá, o casamento era mais fácil porque o evento já estava acontecendo. Mas o ensaio, ele deixava de ser um ensaio fotográfico e virava uma experiência fotográfica. Que na época eu até nomeei como pelo resgate do meu afeto. Que é justamente o resgatar do afeto daquelas pessoas envolvidas ali. E aí, quando as pessoas olhavam as fotos, elas já sentiam, elas tinham na memória o sentir daquela conversa.
Elas lembravam da conversa que a gente tinha tido naquele momento. Você consegue entregar o sentimento de volta para quem tá vendo a foto, né? Quem viveu aquilo. Isso é muito maravilhoso. Exato, exato. E aí vou emendar no que eu faço hoje em dia, né? Que a gente tá falando de sentir, né? A gente tá falando disso de conseguir sentir através de coisas, da gente conseguir sentir através de algo que muitas vezes é intangível, é intocado, mas a gente tá sentindo ali, né? Nesse processo da fotografia, eu acabei estudando muito como empreendedora, para aplicar as coisas na minha empresa, né? Quem Pra é fazer. fotógrafo tem que administrar a própria carreira, né? Hoje o mercado de fotografia ele não é um mercado que você vai ter uma carteira assinada, você precisa ser dono do próprio negócio e, Isso. consequentemente, você precisa cuidar de vários departamentos diferentes desse seu negócio. Aí eu acredito que tu tenha se interessado por um departamento específico. É isso que eu tô entendendo mesmo, tá certo? Exatamente, exatamente. Que foi justamente isso. Eu acabei estudando muito empreendedorismo, que até mudou minha vida. Eu digo que existe Natuza antes do empreendedorismo e depois do empreendedorismo. Porque tudo isso que eu faço hoje em dia, que eu trabalho hoje em dia eu trabalho com branding. E aí, esse brand que eu acredito e que eu acredito que é sustentável, que não só eu acredito, mas muita gente acredita também, ele vem muito de um processo de autoconhecimento. E aí eu descobri esse processo no autoconhecimento no empreendedorismo também. Porque no empreendedorismo criativo não tem como você fazer algo que dure a longo prazo se esse negócio não tiver muito de você. Se esse negócio não for muito seu. Porque tem como você construir, mas acaba caindo por terra. E aí, nesse processo de estudar muito isso, eu me encantei por esse universo. Eu me encantei pelo empreendedorismo, eu me encantei pelo brand, eu me encantei por tudo isso, por essa comunicação que faziam as pessoas sentirem sua empresa e sua marca diferente do outro lado. E aí, fiquei estudando isso loucamente para aplicar na minha empresa. Apliquei, dei muito certo, né? Tanto que as pessoas tinham já aquela sensação de contato com a marca. Até hoje as pessoas falam com muito carinho com a marca. Ou, sei lá, vinha um e-mail meu e dizia, ai, que linda, é tão bom receber e tal. E aí eu ia estudando, porque eu percebia que já existiam marcas que faziam isso muito bem e faziam isso comigo. Tipo, quando eu via algumas lojas ou algumas empresas que eu sentia isso, eu dizia, o que é que ela tá fazendo comigo? Como é que ela tá fazendo isso? Eu quero Ela isso está também. seduzindo e cativando você. Exatamente, eu gosto desse bom atendimento, eu gosto desse zelo, eu gosto desse cuidado que existe e dessa sensação de você tá contratando algo que vale a pena contratar, você tá sendo realmente cativado, mas não é só cativado naquele sentido de tipo persuasivo, sem raiz, sem base, sabe? É tipo assim, é você saber contar uma coisa e através disso que você conta, você faz as pessoas entenderem como é significante para você e acabam dando significado. E isso é encantador para quem está consumindo um serviço, né? Você sentir que você é importante para o negócio, você é importante para a pessoa, que ela está interessada em você. Tudo isso é muito incrível e eu acredito que isso é importante para a gente que presta serviço e eu tenho certeza que você vai destrinchar isso com muita maestria, que é sobre essa necessidade que a gente tem de prestar o melhor serviço possível e essa necessidade ela é transformada para a gente que está prestando serviço num zelo mesmo pelo negócio. Acho que a palavra-chave da gente é zelo, né? Exato, exato. O que eu faço hoje em dia, eu trabalho com brand, eu dou mentorias e consultorias de brand, aulas sobre brand, e as pessoas ficam perguntando, né? Tipo, o que é brand? O que é brand? Onde que habita? O que é isso? Porque parece um negócio tão distante, né? Tão não palpável. E aí tu falou a palavra que é justamente que eu gosto de usar, que é o brand tá em tudo que tem zelo. Ele tá ali naquilo que tem zelo, no que a gente coloca zelo ali e é natural, amor. Essa, como tu disse assim, esse cativar, ele acaba acontecendo de forma muito natural, porque quando você coloca zelo em alguma coisa, você cria uma conexão muito natural. Quando você fala de você e diz assim, caramba, por que você faz isso aqui, Diego? O que é que isso aqui, por que faz sentido pra você? E aí você fala, você comunica o seu propósito, as pessoas vão humanizar você.
vão olhar do outro lado e dizer, caramba, esses são os sentimentos de Diego pela fotografia, tá ligado? Olhar assim e dizer, isso é o interesse de Diego, isso aqui. Então as pessoas nessa relação de humanização e conexão gera um interesse muito natural, muito fluido. E quando a gente faz isso de forma consciente, o nosso trabalho acaba comunicando isso de uma forma muito por todos os poros, no caso da empresa, assim, sabe? Porque o brand, ele tá em tudo que se comunica. Às vezes a gente acha que comunicação é só uma questão verbal, né? Nada, mas, pois é. É muito mais do que isso, né? A comunicação começa no olhar, ela passa pela roupa que você está usando, ela passa pela forma com que você escreve alguma coisa, ela passa pela cor que você escolhe aplicar lá onde você vai, né? Sei lá, no seu orçamento, na sua marca. E inclusive, Natuz, eu queria que a gente trouxesse esse teu conhecimento sobre branding para o universo do fotógrafo, para que a galera que está assistindo a gente entenda de que forma isso que a gente conhece na teoria se aplique na carreira do profissional de fotografia. Eu sei que você vai ajudar a gente a entender melhor como aplicar isso. Perfeito, perfeito. Então, como eu estava dizendo, o brand está em tudo que se comunica, né? E tu já deu vários exemplos interessantes. E às vezes a gente acha que é essa comunicação só verbal, mas ela está em tudo, em todos os sentidos. Brand está em todos os sentidos. É uma comunicação através de todos os sentidos. Então, tá em tudo que você vê, tá em tudo que você sente um cheiro, tá em tudo que você escuta, tá em tudo que você toca. Então, se a gente começar a pensar nisso, de que a gente pode brincar com os 5 sentidos nas nossas empresas, a gente vai brincar com essa comunicação e com a memória afetiva das pessoas. Então quer dizer que quando eu pegava lá o meu incensinho de canela e colocava na minha sala de aula, eu estava fazendo branding. Exatamente. Porque eu queria que os meus alunos tivessem uma memória olfativa, afetiva da sala de aula. Exatamente. Por sinal, você falando agora, eu me transportei para a sala de aula de lá. Olha aí. É exatamente isso. Não sabia que estava fazendo. Que é isso que eu acho fascinante no brand. O brand é essa palavra que parece complexa, que é em inglês, ela quer dizer, na realidade, uma construção de marca. Porque a palavra brand, B-R-A-N-D, ela significa marca. E o brand é como se fosse o gerúndio, tipo a construção de uma marca. E para a gente construir uma marca, a gente precisa, é um negócio a longo prazo. É um negócio que vai conectando com as pessoas de várias formas. Por isso que é uma construção. Eu imagino que demore um relativo tempo, porque depende também de autoconhecimento, né? E as pessoas têm uma certa dificuldade de entender a importância de olhar para si, de olhar para dentro, né? Para você se conhecer melhor. Eu tô achando sensacional isso que você está ensinando pra gente. Tô conseguindo identificar os brandings em todas as coisas que a gente faz pro outro. Total. É isso. E o engraçado é que é isso, porque eu acredito que todo mundo gosta de brand, mas não sabe o que é brand. Tá entendendo? Todo mundo acaba. Eu até postei um dia desse falando, todo mundo gosta de um lugar impactante. E um lugar impactante não precisa ser necessariamente uma empresa super montada, super estruturada. Mas um lugar impactante, às vezes, é um zelo. A gente estava dando um exemplo aqui de Laura, que é do Mercado da Boa Vista, que é uma senhora maravilhosa, que ela atende, faz comidas típicas e tudo mais lá, aqui um queijinho empanado maravilhoso. Olha o merchan, olha o merchan. Eita, mercado, desculpa. não, pode. Das coisas boas a gente faz Pode, mesmo né? aqui. Pode, né? Mercado da Boa Vista. Qual é o nome do lugar? Bar do Vizinho. Bar do Vizinho. E qual é o nome da pessoa que atende? Laura. Vamos lá. E aí, por que eu trouxe o exemplo de Laura? Porque Laura, ela faz de uma maneira muito natural, de uma forma muito espontânea. Você chega lá, você tem um bom atendimento dela. É uma pessoa simpática, que às vezes lhe dá um abraço. Ela usa um turbante que é muito característico dela. Ela vai fazer o seu prato de comida e bota uma florzinha que ela pegou do pé, ali mesmo pertinho, do Bougainville, e bota lá. Então, assim, Laura, eu nem sei se ela sabe que ela faz brand, mas isso ela acaba fazendo, sendo a extensão do que é ela, talvez carinho e zelo e atenção seja algo precioso nos valores pessoais dela.
E aí ela acaba aplicando isso de forma muito natural lá no zelo que ela passa para os outros. Então isso acaba sendo uma comunicação de marca. Não tem como a pessoa pensar em Laura, pensar do bar do vizinho e não pensar nessas sensações que Laura proporciona. E fica o desejo de voltar, né? Exatamente, porque cria memória afetiva. Um dos benefícios que eu acredito no brand é essa memória afetiva. Quando você tem um bom atendimento, quando você comunica para as pessoas bem isso, acaba gerando uma memória afetiva naquelas pessoas que tiveram aquele atendimento. Então, eu costumo dizer que o brand, ele traz uma percepção daquele atendimento que é de forma atemporal. Ele traz uma percepção daquilo de forma atemporal. Então, por exemplo, na minha empresa, agora que que fiz essa transição, deixa eu vir só mais pra cá que eu tô achando que eu tô fugindo do microfone. Vamos lá, pra gente ouvir sua voz de forma cristalina. Pronto. E aí, nessa empresa, muitos dos meus clientes foram noivos de casamentos que eu fiz, Olha por aí. exemplo. Foi uma galera que já conhecia o meu atendimento. Então, uma coisa que eu acredito é que quando você tem uma forma de trabalhar, que ela tem um cuidado, um zelo, que é conscientemente bem pensada, pensando em você e em todos os envolvidos, no bem de todos os envolvidos, isso acaba sendo atemporal. Então, independe do nicho que você for migrar, você vai carregando isso também. Independe do preço, porque isso eu acho que é um senso comum, né? Para a cultura do consumo nosso aqui no Brasil, se você vai num lugar e você é muito bem atendido, você acaba consumindo lá e não consumindo no lugar que é mais barato, tem o mesmo serviço, mas não tem o mesmo atendimento, não tem o mesmo zelo, o mesmo cuidado com o cliente. Isso Exato. é senso comum no mundo do negócio, né? Amor, e eu acho assim que tem um negócio que eu te interrompi, não foi? Tu ia falar mais alguma coisa? Não, eu não, pode. E tem uma coisa que eu acredito assim, por que faz tanto sentido pra mim? Porque pra mim é muito importante o bem comum. Pra mim faz parte dos meus valores pessoais. Pra mim faz parte das bandeiras que eu levanto, assim, sabe? Eu quero fazer trabalhos onde todos os envolvidos saiam se beneficiando daquele trabalho. Isso tem a ver muito com outra linha, outra parte do trabalho que eu acho importante também, que é o impacto positivo. Como é que você pode impactar positivamente a sociedade? Através do seu trabalho, através da sua comunicação, através do zelo pro outro. Então, assim, independe do preço, independe da proporção da empresa que você tem, mas quando você pensa que você está tratando de humano para humano, de pessoa para pessoa, você deixa de ser, por exemplo, criar uma marca, criar uma empresa que é tipo, uma empresa a melhor do mundo e acaba criando uma empresa que vai ser melhor para o mundo. Exatamente. Então, e isso tá nos pequenos detalhes. Tu perguntou aí, e como é que a gente aplica isso na fotografia? Então, a gente pode aplicar isso de diversas formas, em tudo que chega nas outras pessoas, em tudo que alcança outras pessoas, que comunica. Então, por exemplo, quando eu fazia esse ensaio que era mais humanizado, que era esse ensaio que conversava e se interessava pelas pessoas, é uma forma de fazer. Quando você manda um e-mail, um orçamento, que você tem o cuidado de fazer uma parada bonitinha lá, bem feita. É como uma casa, sabe? Tipo assim... Cativa. Não tem como... Você vai receber uma pessoa na sua casa, ela pode estar bagunçada, ela vai passar uma mensagem, ou você vai receber uma pessoa na sua casa e a pessoa vai dizer, caramba, ajeitou tão direitinho pra me receber, tá ligado? A parte mais interessante do teu discurso, Natuza, sobre como é o teu trabalho e como você se preocupa com o outro, a parte mais interessante para mim é entender que existe uma preocupação com o coletivo, porque a gente vive em sociedade e esse é um grande problema para ela, é o pensamento individual, é o pensamento do auto-benefício, da autopromoção, sem a preocupação com os outros que estão ali no mesmo meio que a gente, né? Esse é um pensamento que deveria ser um pensamento assim contagioso, pior do que qualquer outro vírus que a gente conhece, porque a gente precisa de mais profissionais e de mais empresas que se preocupem com o coletivo. Isso eu acho sensacional e estou aqui por dentro vibrando de alegria por conhecer mais uma empresa que tem essa preocupação. Total. Parabéns. Obrigada.
E é isso, e é gostoso de trabalhar com isso. Tá vendo? Tipo, tu me perguntou em algum momento assim, mas tu mudou? E por que tu mudou da fotografia para isso? E como tu falou assim também, eu tava numa fase bem sucedida da minha empresa, eu tava na melhor fase da empresa. Mas eu acabei me encantando por isso, que eu sinto que eu posso fazer algo maior com isso ainda, tá entendendo? Era algo que eu aplicava na empresa, que as pessoas sentiam-se bem com isso, e outros amigos acabavam me perguntando, como é que tu faz isso, Natuza? Como é que eu chego a passar essa sensação? Então, eu achei que a minha função aqui poderia trazer ainda mais benefício do que aquela vivência que eu tinha lá, que também tinha seus benefícios, mas isso eu acho que consegue passar essa mensagem que tu estás falando, que é pensar em todos. E assim, outro benefício que eu acredito que o brand tem é do respeito mútuo. Porque o brand, as pessoas vão estudar, é uma construção de um gerenciamento de marca. É você pensar como é que essa marca pode se comunicar para se conectar com as pessoas certas. A gente pode olhar isso para uma estratégia seca, é uma estratégia que não pense nada, mas a gente pode pensar isso também saindo da gente. Então, vamos supor, se você quer apresentar, voltando para esse respeito, para essa conexão de respeito, se você quer apresentar a sua marca para alguém e para você apresentá-la, você transborda de você transborda da sua verdade, você transborda da sua essência, de algo que realmente faz sentido para você está se respeitando. E aí, quando você apresenta alguma coisa que faz muito sentido para você e que você está se respeitando, você naturalmente vai se conectar com pessoas que têm interesse nisso. Então, você está respeitando essas pessoas também. Qualquer coisa diferente disso é uma mentira. Pois é, exatamente. Porque, assim, na realidade é uma mentira, existem negócios que escolhem fazer isso, mas eu acho que humanamente, outra das coisas que eu trago nos meus trabalhos é o empreendedorismo humanizado. Então, assim, eu acho que humanamente não é sustentável de permanecer, não dura tanto. Até às vezes você vê grandes empresas aí com os donos já desconectados do seu propósito da empresa, desconectado do que fez eles fazerem as empresas, e eu acho que essa desconexão é isso, assim, perdeu o senso de... Perdeu a essência, Perdeu né? a essência, perdeu a conexão consigo. E eu acredito que quando a gente está muito bem conectado com a gente chama a pessoa, galera para perto que se conecta com isso também, sabe? A gente chama realmente as pessoas que estão interessadas nesse tipo de discurso que a gente tem, no tipo de bandeiras que a gente levanta. E aí eu acho massa, porque a gente pode ser exatamente quem a gente é. A gente pode falar de política no trabalho, a gente pode falar das nossas questões socioculturais, a gente pode falar das bandeiras, por exemplo. No meu orçamento de casamento, nas primeiras páginas tinha fotos de um casal gay. Então, por quê? Porque era importante para mim que as pessoas soubessem que eu acredito em todas as formas de amor. Era importante que quem não se sentisse convidada a essa minha bandeira entendesse que ou se retirava ou aceitava, tá entendendo? Acaba sendo uma espécie de filtro, né? Um filtro proposital ali que você não impõe, você apresenta para dizer para as pessoas, eu sou isso. Se você assim tem algum tipo de repulsa por isso, assim, pode procurar outra pessoa que, né? Se sinta convidado, né? Se sinta convidado a sair, seu merda. Exatamente. E eu acho que é isso. Quando a gente se coloca, a gente vai colocando quais são as coisas que são importantes pra gente, a gente acaba deixando isso mais claro para as outras pessoas e alcançando o melhor público, que é o público que quer a gente por quem a gente é. Que quer a gente, que contrata a gente por quem a gente é. E não só aquela pessoa que liga assim, quem nunca, hein? Chegou assim, fez, não, tô procurando um fotógrafo aleatório aqui, cair em você, faz aquele precinho. Ninguém gosta disso, tá ligado? Jamais. A gente quer ser procurado pelo trabalho que a gente executa, né? E não pelo preço que a gente tem. E a gente sabe que isso acontece, mas nunca é assim, né? As pessoas geralmente estão procurando a gente porque viram o trabalho da gente e se identificaram. Agora, dizer isso é você, né, entregar para o seu prestador de serviço que você está desesperado querendo que ele faça. Exatamente. E isso, outra coisa que é extremamente importante do brand é tornar essa identidade clara.
tornar a identidade do nosso trabalho clara, porque a gente está falando aí de várias identidades que podem ser comunicadas de diversas formas. Então, é uma identidade que vem tanto para o design que está ali, porque, como eu estava falando, o brand, ele está em tudo que comunica, e então ele está em todos os pontos de contatos entre a empresa e a pessoa. Eu acho que esse é um senso comum, Natuza, que eu concluía, é claro, de forma muito ignorante a respeito do branding, porque como a gente fazia associação à marca, para mim o branding era a construção da marca, da logo, sabe, da escolha das cores que você vai usar na sua logomarca. Consequentemente, lógico, você aplica aquela identidade ali nas outras coisas que você faz. Mas aí, até então, para mim, esse branding, ele estava resumido a tudo que era gráfico na sua apresentação. A marca, a tipografia, A as parte do cores, design, a né? parte do design. Então, para mim, o branding estava associado ao departamento design. Mas não é, né? Não Então, é. é também, na realidade. É também. É também, porque o design é um grande parceiro do brand, porque o design consegue criar essa... O design traduz, né, quem é você para uma expressão gráfica, né? Interessante, que seja feito de Exatamente. forma eficiente, né? Isso. E o design, ele pode vir muito atrelado ao autoconhecimento também, que é aquilo, a gente pode fazer uma identidade de marca, que ela pode ser vazia, que não tenha muita conexão, mas a gente pode fazer uma identidade de marca que tenha muito a ver com a personalidade da pessoa. No teu trabalho, Natuza, acaba sendo você que projeta as marcas para os profissionais ou você contrata alguém para traduzir aquilo que está construído na sua cabeça? Se eu te contratar para fazer o meu branding, Certo. a gente provavelmente vai ter uma conversa, você vai ali me conhecer melhor e vai tentar traduzir isso que eu estou conversando com você numa coisa gráfica para ser Isso. comunicada lá. Mas eu tenho essa curiosidade de saber como é o teu processo, assim, tu tá conversando lá com o profissional que te contratou para construir uma marca, como é que flui isso na prática, assim? Fala agora para quem tá pensando aqui em te contratar já, né? Que eu sei que Gosto. todo mundo que tá assistindo aqui precisa de branding. Então, primeiro sejam bem-vindas e bem-vindas, vai ser ótimo. Mas no começo, amore, esse brand, como eu falei, ele tem uma conexão muito grande com o autoconhecimento. Porque eu quero que seja algo que seja perpetuado, que tenha uma base, que mesmo que você mude ou remude de trabalho, isso fique em você. Então, Fazer um branding contigo é parecido com ir pra terapia? sempre pergunta, é quase isso. É quase isso, porque a primeira parte que a gente faz é a parte da reconexão com a essência. Então, é um brand que ele vem da reconexão com a essência. Então, a primeira parte é uma parte de autoconhecimento, onde, através de algumas metodologias que eu criei, tem uma investigação sobre a vida da pessoa, sobre o repertório de vida da pessoa, sobre o capital humano, que é todas as coisas que a gente colecionou na vida. Então, pronto, que eu te conheço, tu já foi músico, tu trabalha com a fotografia, tem as tuas histórias da infância, as coisas que tu gostava. Então, a gente olha para esse repertório todo para ver como é que a gente pode deixar isso claro na comunicação de Diego. Será que trazer essa conexão de música e de foto, que eu sei que você faz bem, não é algo que mostre a essência de Diego, que mostre a identidade? Então, a gente primeiro faz uma investigação das pessoas, eu, essa investigação da pessoa, desse repertório de vida, para ter essa bagagem de autoconhecimento, para com isso em mãos, eu ajudar a conduzir a pessoa. Então, tem esse... Já quero fazer pra mim. Bora! Tem um divã, tu tem um consultório ou um escritório, Natuza? É o escritório. E aí, mas é quase assim, quase esse clima de divã. Que é justamente isso, é uma conversa à vontade, onde eu digo para as pessoas, não tem certo, não tem errado. A gente vai falar sobre você e nessa apresentação que você me dá sobre você, eu vou começar, eu na realidade sirvo de espelho. Porque na realidade todo mundo é uma marca, eu sou uma marca já, você já é uma marca, todo mundo transmite uma marca. Por exemplo,
um exemplo que eu adoro dar pro pessoal, para as pessoas terem noção. Com certeza você tem alguém que chega, vê algo que lhe conhece muito bem e diz assim, Diego, manda uma foto no Zap, faz, Diego, eu vi isso aqui, lembrei de você. Ou se não, ele encontra na rua e faz, menino, eu vi aquele negócio, lembrei de tu, Diego. Não tem essa experiência. Acontece. Então, geralmente, para essa pessoa que está muito próxima de você, ela já entendeu a sua marca. Ela já entendeu a sua marca muito bem ao ponto de identificar, ao ponto de sentir o cheiro do incenso de canela e dizer assim, isso é a cara de Diego, isso é a cara da escola de fotografia, né? E aí, essas pessoas estão próximas de você. Só que às vezes a gente só deixa essa marca tá visível para as pessoas muito próximas. E às vezes é o que falta no nosso trabalho. É a gente pegar essa marca e transbordar. A gente transbordar em tudo que a gente comunica, em tudo que a gente faz, que é como eu disse para você, está em todos os pontos de comunicação e a gente acabou enveredando por outra aba aqui, para variar. A aba tá aberta ali, guardadinha, depois a gente volta para ela. Mas por exemplo, tá no arquitetura de um ambiente, tá na arrumação do seu escritório, tá na rede social, como é que você apresenta, tá em como você constrói o seu orçamento, tá no texto que você manda por e-mail, tá na forma da sua comunicação com essa pessoa, tá na forma da sua comunicação quando você estiver fazendo o trabalho com essa pessoa. Então, tá nisso tudo, só que às vezes a gente não consegue transbordar para isso tudo e muitas vezes a gente não consegue transbordar para o nosso trabalho. Só que num universo, num mundo onde tem tanta empresa saindo dos buracos o tempo todo, o que vai tornar o trabalho diferente é exatamente você sendo você. É você olhando para as coisas que você tem para o seu repertório de vida, contando quem você é, através desses inúmeros meios de comunicação e fazendo com que as pessoas queiram estar com você porque você é você. Tá Natuza, entendendo? Eu tô me dando conta agora. Eu tô tentando lembrar. Eu tenho um site com o meu portfólio, que é para onde eu encaminho as pessoas que querem conhecer o meu trabalho. As pessoas acham também por vias de pesquisa. Mas eu tô tentando lembrar como é a minha marca que tá lá ilustrando o meu site e eu não tô conseguindo lembrar. Veja. Talvez não tenha essa conexão de propósito e afetiva com você. Porque Exato. não tem esse sentido, não tenha isso, né? A minha marca não é marcante nem pra mim. Aí, lógico, a minha marca não é só o logotipo que tá lá, a logomarca que tá lá, mas é enfim... É o todo, né? A sua identidade visual enquanto fotógrafo, que, né, repercute na forma com que você fotografa, etc. Mas especificamente a minha marca, a minha a sua marca, né? Mesmo. Eu não lembro como não lembro quais são as cores que tem lá. Que curioso, né? Não é? E para você ver como é interessante, quando a gente consegue tornar isso mais consciente, ter essa mesma percepção que você, né? Tem esse mesmo insight, assim. Eu fui fazer aquela entrevista que eu tava te contando nos bastidores do rapaz da barbearia, e a princípio, a barbearia dele tinha uma logo que ela representava coisa classicona de barbearia, essas novas eras de barbearia rock and roll, né? Então representava uma coisa que é a barbearia naipe. Então tinha essa coisa do rock and roll e tal lá. Só que ao ponto que ele foi se conhecendo como um ser humano, que ele foi conhecendo as coisas que eram importantes para ele, para você ver, hoje em dia a logo é um trompete. Que legal. Então, que legal. veja, tipo assim, por inúmeros significados, por inúmeras informações, porque o trompete é um instrumento que está nas maiorias das brincadeiras populares, e ele tem uma conexão muito forte com a música, e naipe também é um número de um conjunto de trompetes. Então, assim, eu acho que ele não vai esquecer do trompete dele, como você acabou se esquecendo, gente, né? Que vergonha, eu não lembro como é a minha marca. Preciso fazer um rebranding da minha identidade visual. Quem quer contratar o teu serviço de mentora em branding, como é que faz? Te acessa por onde? Como é que faz para conhecer o teu trabalho assim, na prática, para te contratar? Tá. Um dos caminhos principais podem me encontrar no Instagram, que é natuza.tuz.
E aí, podem entrar em contato comigo lá, estou sempre muito atenta. Estou lá no Instagram, estou no LinkedIn, estou no Pinterest. Me achem, mas o Instagram vocês me encontram de forma mais fácil e mais rápido. E aí a gente marca um papo para justamente entender isso, entender a necessidade dessa pessoa, entender como é que eu posso ajudá-la, porque também tem que dar um match aí, né? Eu A já pessoa... disse que vou fazer, mas eu não sei nem quanto é que custa, não sei nem se é caro. É caro, Natuza? Não precisa falar Não, valores, não. tá. Então, Mas é o preço de um Fusca? quanto é o Fusca? Sei lá, um Fusca custa R$ 10.000. Não, é menos. Uf. Não, não é caro não, amor. E eu acredito que é assim, é um processo que, como eu disse, é atemporal, é aquele tipo de... É um investimento, sabe? Que a gente tá fazendo, é como uma terapia mesmo. Ao invés de eu pegar o meu dinheirinho lá e pagar para um designer fazer uma marca para mim, é melhor procurar alguém para me ajudar com branding antes? Então, exatamente, é o que eu ia te responder. Outra pergunta que tu me fez, e a gente deixou essa aba aberta, Ops. que era justamente isso, de como era o processo. De tipo assim, se eu ajudava as pessoas a fazerem o processo gráfico, lembra que tu perguntou e Sim. tal? Então, o processo começa nessa investigação do autoconhecimento e depois eu sirvo como se fosse de um espelho para a pessoa, porque é por isso que eu puxei o gancho de todo mundo já é uma marca, todo mundo já tem uma marca. Por quê? Porque eu sirvo de espelho. Às vezes eu apresento uma coisa para a pessoa que a pessoa já sabe que é sua, só que não tá tão consciente, tá Não entendendo? aflorou ainda, né? Exato, às vezes as pessoas não percebem que, tipo assim, caramba, realmente isso faz muito sentido na minha vida, eu gosto realmente disso, sabe? E aí, isso faz com que eu não entrego o trabalho junto com a pessoa, o trabalho gráfico. Existem etapas da mentoria, porque é uma mentoria que tem 8 encontros, e aí existem etapas da mentoria que a gente até entra no Canva juntos para eu mostrar, ó, isso aqui faz mais sentido para você, isso aqui não faz tanto sentido para sua marca, pelo que você me contou, pelo que a gente mapeou, porque dentro da mentoria tem um maná, que eu digo que é um manual de reconexão com a sua essência, que é um maná que essa pessoa recebe com todo o mapeamento de qual é esse caminho que ela deve seguir. Isso depois da tua avaliação, depois dos 8 encontros ou antes? Durante. A pessoa recebe uma primeira versão dele e depois recebe uma versão atualizada no decorrer de que a gente vai construindo a mentoria. Porque essa primeira versão é para eu chegar para a pessoa e dizer assim, ó, pelo que você me contou, você é essa pessoa aqui. E aí eu mostro pra pessoa... É tipo um mapa astral. É quase que isso. Sensacional! Olha, esse nosso encontro aqui tá valendo mais do que uma visita ao terapeuta. E tá valendo mais do que uma visita à cigana, cartomante. Não, então, é junto. Eu sempre digo para as pessoas, não substitui. Porque como tem um pouco de uma parada que dá uma sensação terapêutica, eu digo que não substitui. A gente anda ali do lado do mapa astral, a gente anda ali do lado da terapia, tudo junto eu acho que ajuda bastante. Mas é justamente isso, para você ter um mapeamento, porque assim, a gente se perde muito fácil da gente. É comum. É humano a gente se perder de acordo com as prioridades de vida que está acontecendo, de acordo com todas as vivências que a gente vai tendo. Mas se a gente tem um mapeamento dessa essência, fica mais fácil a gente ir voltando para isso, sabe? Fica mais fácil a gente voltar. E também é um processo orgânico, que tipo, o Diego de hoje não é o mesmo Diego de daqui a 5 anos. Então, rebranding é natural para qualquer marca. Muito. Chega um momento que você vai precisar ressignificar aquilo porque você já não é o que você era quando você construiu o primeiro. Exatamente. E na realidade, você vê, o rebrand, ele pode ser tanto uma coisa completamente diferente quando você fez de forma inconsciente, por exemplo, o seu caso, que você disse assim, eu nem lembro a minha marca. Porra, foi eu que fiz, eu não lembro. Mas pode ser que chegando lá você veja muito sentido em alguma coisa dela, né? Não, mas vale pontuar que é mais grave do que o que parece, porque eu não só não lembro como é, mas o agravante é que eu visito esse site todo dia. Ai, meu Deus. Então, Deus. precisa ser ressignificado lá também. Exatamente. Uma boa dica que eu dou pra você agora é: lembre dos elementos e da sensação que você colocava lá naquela sua casinha quando você recebia a gente para apresentar as coisas de fotografia. Você era um cara das plantas, você era um cara que tinha os elementos pernambucanos espalhados, você era um cara da música, então o caminho tá por aí. O caminho tá nos elementos que você
naturalmente gosta. Nos elementos que às vezes você se conecta, né? Tanto que eu falo, são as coisas que fazem o seu coração vibrar e que às vezes você não dá valor e pode trazer muita identificação para essa marca. Me aguardem. Olha aí. Mas aí é isso, amor. Então, eu não entrego, por exemplo, eu não viro a social media dessa pessoa. Eu ajudo a pessoa a entender para quando contratar um design, quando contratar um social media, quando contratar outros profissionais, a pessoa sabe o que cobrar. Sabe dizer assim, caramba, realmente isso tem a minha cara e isso não tem a minha cara. E só falando do rebrand que tu falou, esse rebrand, ele é orgânico. Tanto pode sair, como você disse assim, como eu acabei brincando com você, de que tipo, de algo que não faz sentido, ou pode ser a evolução de algo que faz sentido para você. No meu exemplo, o meu trabalho era fotografia efetiva, né? O meu trabalho era muito nisso. E como é que eu tô chamando também os meus trabalhos com brand, como eu te comuniquei, que até tá nascendo um projeto novo, que é o Tudo Que Tem Zelo. Então, fotografia efetiva, para Tudo Que Tem Zelo, tá ali do lado. Então, assim, é um rebrand que tem uma conexão, porque tanto a fotografia fazia muito sentido para mim, a forma como eu construía, como isso agora também faz muito sentido para mim. Então, naturalmente que ia sair de alguma coisa mais afetiva, mais zelosa, mais profunda, assim, do jeito que eu sou. Então, para você ver que você vai mudando, mas a sua essência vai lhe acompanhando nesse processo e nos trabalhos que você faz. Então, é justamente isso. É pra gente ter esse mapeamento, para, de acordo com a sua evolução, você saber que caminho seguir e quais faz sentido. Porque tem uma sensação que é muito ruim, que é quando a gente está contratando, por exemplo, outros profissionais para atender a gente. Às vezes, sei lá, um fotógrafo, um designer, e a gente não consegue comunicar o que é que a gente quer, porque a gente não sabe o que é que a gente quer. No final das contas, o serviço não fica contento e você não tem nem como responsabilizar o profissional que fez para você, né? Exato. Porque não teve, de repente, um briefing bem feito, ou você realmente não sabe... Você sente o que você quer, mas você não consegue comunicar aquilo. Isso é uma pura verdade. Exatamente. E quando você sabe mais de si, sabe mais do que você quer comunicar, você sabe mais quem é o público que você quer se conectar, quais são as bandeiras que você levanta, o que é que faz sentido para você. Isso tudo tem no trabalho, fica muito mais fácil de você chegar para o profissional e dizer, ó, o meu caminho é esse. O tipo de imagem que eu quero transmitir nas minhas redes, porque é o caminho que a gente mais divulga nosso trabalho, as nossas redes, é esse tipo de imagem. E até eu brinco também, por exemplo, que as nossas redes sociais, o nosso site, o nosso Instagram, TikTok, todas essas que surgirem, ela é como se fosse o nosso escritório online. Então, uma dica que eu dou pro pessoal é pensar, se fosse o seu escritório, como é que seria a arquitetura desse lugar? Como é que seria a sensação desse lugar? Ele seria um lugar que, por exemplo, ele é feito com piso de mármore, com banco, sofá de couro, com lustre, ou ele é aqueles tacos de madeira cheio de planta, com a rede, com um tapetão para a galera sentar, com os instrumentos na parede. Qual é isso? Isso daí já dá um caminho do tipo de ambientação que você gosta. Boa. E querendo ou não, quando você entra no Instagram, você está apresentando uma ambientação para essas pessoas. No seu site também é a mesma coisa. Você está apresentando uma sensação para as pessoas. É como se elas estivessem abrindo. Antigamente era muito comum as pessoas alugarem, hoje é um pouco menos, né? Alugarem salas para receber a pessoa para reunião. Isso. E aí, a sua sala de escritório é o Instagram. Então, qual é a sensação que as pessoas estão tendo quando abre a porta lá e entra e diz assim? Não tinha visto por essa ótica. Eu acho que essa metáfora, ela é muito esclarecedora, assim, pra gente. Porque, porra, é isso, cara. Alguém tá visitando o seu perfil no Instagram, tá entrando no seu escritório, cara. Como é que você quer que seu escritório esteja arrumado para receber o seu cliente? Cara, isso pra mim agora foi revelador demais. É isso, qual é a sensação? Qual é o... Eu vou sair daqui vendo minhas redes sociais de uma forma diferente. Vou varrer.
Não vou jogar sujeira embaixo do tapete, Vou não. arquivar todo o meu Instagram, né? Mas daqui pra frente, provavelmente o cuidado vai ser outro, né? Tô É- trazendo alguém pra dentro de casa, praticamente, né? Exatamente é isso. E é como eu digo, todo mundo gosta de brand. Todo mundo gosta dessa sensação de entrar no lugar e dizer, pô, que lugar legal, que lugar aconchegante, que lugar massa. E isso, a referência de aconchego e do lugar legal, vai de para cada personalidade de pessoa. Então, por exemplo, sei lá, um ambiente escurão, bem, sei lá, bem rock and roll, bem psicodélico, pode ser aconchegante para uma galera. Um lugar mais natural pode ser aconchegante para outra. Então, o que eu tô dizendo para vocês é que, tipo, olhe para sua essência, porque vai se conectar com essas pessoas que gostam desse mesmo ambiente, porque eu também não quero que se entenda que, tipo, aconchego é uma coisa que vai muito nesse tipo de linha ou aquele tipo de linha. E não é, né? E não é justamente o que eu disse. É seguir no seu tipo de essência para ver o que é melhor para você, para ver o que é melhor para os outros, para justamente criar. Então, uma pergunta que sempre me dá norte é: como é que eu gostaria de ser atendida? Qual é o tipo de lugar que eu gostaria de chegar? Qual é o lugar que eu gostaria de permanecer? Qual é o tipo de notícia que eu gosto de ler? Qual é o tipo de postagem que eu gosto de ver? Qual é o tipo... Porque a gente é um grande norteador, assim, de empatia também. É bem aquele clichêzão. Não faça com os outros que você não gostaria que fosse feito com você. E só é clichê porque é uma verdade absoluta, né? Exatamente. E faça com os outros o que você gostaria que fosse feito com você. Então, se você vai receber um orçamento e você, lá no orçamento, você recebe um assim, o valor é esse, atenciosamente, blá, blá, blá. Você gosta de receber um orçamento assim? Não Que gosta, né? frio, que gelado. Exato, mas se você já conduz ali a pessoa, oi fulano, oi microfone. Oi fulano, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem por aí. E aí você vai lembrando que é um ser humano do outro lado, que tá numa vida corrida, que tem uma demanda muito grande e que você tá se relacionando com essa outra pessoa. Então acho que uma grande coisa é isso, lembrar que você tá lidando com seres humanos, como é que você gostaria de ser recebida, como é que você gostaria de receber e como é que você gostaria que todos os envolvidos saíssem bem nisso, nessa Boa, troca. boa, maravilhoso. Já sinto que sairemos todos daqui dessa entrevista transformados. Tô certo, Elenay? Eu quero saber agora, Natuza, porque você já mencionou que você tem um projeto também de conteúdo para a internet, que você só citou, mas você não falou exatamente do que é que se tratava. E eu acho que é importante que você já comece a anunciá-lo a partir de agora, porque eu escutei assim também superficialmente e eu vi que tem um potencial muito, muito grande. Que projeto é esse que tu tá falando? Que parece que já começou. É o que tu tá fazendo junto com essa tua atividade de branding? Então, eu percebi que o brand não é essa coisa como a gente está sentindo aqui nessa conversa. É um negócio que não é tão fácil de se entender, mas quando as pessoas entendem, gostam. As pessoas entendem e se conectam. E aí eu percebi que não é uma parada muito acessível. Acessível no sentido de tipo assim, caramba, dizem que isso é bom pra minha empresa, mas pra quê? Por que é bom? Ainda não entendi. E quando as pessoas vão pesquisar na internet, no YouTube, em outras redes, tá no linguajar muito de quem é de técnico. No linguajar, geralmente, de quem vai estudar o brand para ensinar brand. Tá entendendo? E aí, isso me incomoda muito. Porque eu acho que a gente... É outra coisa de acessibilidade. Eu acho que a gente tem que lembrar que existem pessoas de níveis intelectuais diferentes. Existem pessoas que estão... gostam daquele assunto e já pesquisa. Tem pessoas que nunca ouviu falar. Acessível, né? Exatamente. E aí eu percebi que não existia muito isso, que não existe isso no YouTube. Se você pesquisar lá no Brand, você vai ver um monte de palestra, um monte de papo, às vezes umas lives e tal, mas é uma coisa que ainda não tá tangível, tá entendendo? Não é uma coisa que tá... Não coloca o espectador numa situação real de aplicação do branding. Exato, não vivencia ele, não diz assim, olha, isso aqui é o brand, tá entendendo? Isso aqui que você vivencia, que você gosta, é o danado do brand. E aí, eu tô comecei esse projeto, já comecei a gravar o primeiro episódio, estamos aí para gravar os próximos episódios, que é o Tudo Que Tem Zelo, que é justamente para mostrar, através de um programa de entrevistas e vídeos no YouTube, que o brand tá em tudo que tem zelo.
Então, a ideia é justamente essa, é visitar ambientes que tenham esse brand muito bem feito, seja de forma consciente ou não, como eu dei exemplo para vocês da Laura de lá do mercado, ou às vezes, sei lá, tem uma senhorinha que vende tapioca e que vende de uma forma diferente, de um jeito diferente. É tanto de umas pessoas mais simples, como em restaurantes grandes, em grandes empresas que conseguem fazer isso muito bem, com cuidado, com as bandeiras que eu também admiro. Então vai ter um critério de empresas e pessoas que vão estar nesse rolê também, de tipos de empresa, porque eu quero, é aquilo que a gente estava falando, eu quero que sejam pessoas que se preocupam com todos os envolvidos, que suas empresas sejam extensão de bandeiras do bem, sabe? Boa. Então, a gente está entrevistando várias empresas, assim, já entrou em contato com várias, começou a entrevistar a primeira, que é justamente para apresentar a vocês, assim, tipo, isso é brand. Então, assim, apontar às vezes para uma parede, isso é brand, para isso aqui, isso é brand. A gente já consegue assistir isso em algum lugar? Ainda não. Ai, que vontade que eu tô já. Eu tô ansioso para ver. Vai chegar já. A gente tem uma vivência no universo mais corporativo, a gente trabalha com empresa, a gente é empresa, então esse é um tema que é muito interessante pra gente. Eu acho que para todo mundo que tem desejo de empreender, desejo de prestar um serviço, precisa conhecer branding, precisa fazer branding de forma consciente. Isso. Precisa disso que você está oferecendo, precisa disso que você está dizendo pra gente que é importante. De fato é. Natuza, eu já tô aqui assim morrendo de pena porque a gente vai encerrar essa conversa, mas eu queria continuar conversando com você, porque eu acho que eu preciso, como você pôde concluir, mas eu acho que tem uma contribuição muito grande que você pode dar para todo mundo que empreende com esse conhecimento que você acumulou na sua trajetória. Quer deixar um último recado aí pra galera que tá assistindo a gente? Rapaz, primeiro eu queria agradecer, porque foi maravilhoso. Eu já sabia que o papo contigo ia ser maravilhoso, porque sempre rendeu. Não oficialmente já é bom e oficialmente também é bom, né? E o que eu queria falar pro pessoal é isso, assim, olhem pra si como um sinalizador do que você pode apresentar para os outros, como sinalizador do que você pode transbordar da tua essência para comunicar para os outros, porque isso se dizem assim, qual é o segredo do sucesso? Tá bom, esse é um dos segredos do sucesso, porque quando você é essa extensão de você se respeita e você se conecta com outras pessoas que respeitam você, então assim, é impagável. Olhe para o brand com mais zelo, com mais carinho também, porque é uma parada que todo mundo gosta, todo mundo se sente bem. Só que às vezes realmente, por ser uma parada gringa, um nome gringo, às vezes cria um certo preconceito das pessoas, né? Mas vejam que é isso, é você olhar pra você e ver como que você pode comunicar. E se sintam à vontade para me perguntar qualquer coisa. Então, se vocês disserem, Natuza, eu gostei, eu entendi, mas quero entender mais, a gente marca um papo, a gente conversa, a gente se fala, que estou aí à disposição. Conversar é uma coisa que eu gosto, né? Eu não sei nem quantos minutos já tem, mas eu sei que deve ter 10 minutos só. Pronto. Gente, que maravilha. Eu conversei com Natuza Ferreira, natuza.tuz. Esse papo foi maravilhoso, eu tenho certeza que vocês também gostaram. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e de clicar no sininho ali para ativar as notificações, porque outras conversas como essa vão acontecer aí e vocês não podem perder. Não podem perder é muito impositivo, né? Muito imperativo, né? Vocês podem perder, mas perder ninguém quer perder, né? Vão se beneficiar muito ao... exatamente. Benefícios múltiplos. Então, muito obrigado. Eu não posso deixar de lembrar que esse programa é um oferecimento de Escambo Fotográfico, Locadora Fotográfica, Recife Image e Escola Pernambucana de Fotografia. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível. Então, muito obrigado. E até a próxima.